Conectadas, capítulo 26, Ayla. Será que a exibição já acabou? Perguntei ao ver Raíssa mexendo no celular. Estávamos no Uber, voltando da Liberdade para a feira, e o silêncio que recaiu entre nós começava a me deixar nervosa. Acabei de mandar mensagem para ele. Ela guardou o celular e olhou para mim como se me analisasse. Me peguei torcendo secretamente para que ele ainda estivesse ocupado. O que era loucura. Até ontem eu estava completamente pilhada por causa do Léo. E agora estava torcendo para passar mais tempo sem ele? Mas a verdade é que, ao longo da tarde, meus pensamentos foram se distanciando cada vez mais do Léo. E eu não estava triste com isso. Será que depois da decepção eu tinha finalmente conseguido desencanar? Ou será que tinha mais a ver com a companhia da Raíssa? Aquelas 2 últimas horas tinham sido incríveis ao lado dela, quase como costumavam ser com o Léo na internet, só que melhor. Os dois eram muito parecidos em personalidade. Eram doces, atenciosos e muito divertidos. Mas ali ao vivo, foi a Rai quem não só supriu minhas expectativas, como também as superou. Eu devia achar isso absurdo. A minha atração por garotas tinha sido só uma curiosidade, certo? Uma fase. Mas com a Rai, aquilo que sentia quando nossas mãos se tocavam e quando ela me encarava cheia de admiração, estava longe de ser uma curiosidade. Era um pouco assustador, mas ao mesmo tempo fazia total sentido. Pode deixar a gente aqui mesmo, moço, ouvi Raíssa dizer ao motorista do Uber, me tirando da confusão de pensamentos. Tínhamos parado em uma fileira de carros que seguiam para o pavilhão da feira, mas ainda estávamos distantes da entrada. Raíssa pegou a corrida, abriu a porta do carro e eu a segui. Concordava totalmente em sair do trânsito e ir andando. Ficar ali dentro, parada, refletindo sobre aqueles sentimentos confusos, não levaria a nada. Acho que daqui a 20 minutos vai começar uma partida em grupo de feéricos, lá na área dos jogadores. Tá afim? Perguntou enquanto pegávamos uma entrada de pedestres que dava na lateral do hotel, onde ela e o Léo estavam hospedados. Ali o movimento era bem menor. Já conseguia ver o pavilhão onde acontecia a Nevasca Expo, mas ainda tínhamos uns 5 minutos de caminhada. Ah, não sei, falei sem pensar. Eu não queria voltar para a feira tão rápido. O Léo ainda nem tinha respondido. Talvez ainda estivesse na exibição ou em outro evento. Já jogo muito quando estou em casa. Acho que estou curtindo sair um pouco da muvuca lá da feira. 2 dias e já cansou? Que decepção! Falou com um tom de deboche. Para, Rai! Reclamei rindo, empurrando-a de leve. Não cansei, só preciso fazer uma pausa estratégica. Ainda mais depois de toda essa andança na Liberdade. Olhei ao redor procurando algum lugar para sentar. Estávamos numa área de estacionamento onde não havia nada, exceto carros. Então acabei sentando no meio-fio. Eu não tinha certeza de por que estava fazendo isso, mas acho que queria estender um pouquinho que fosse aquele momento a sós com a Raíssa. Ai! Ela esticou as pernas e se espreguiçou. Nossa, tô mortinha. Tô super te alugando, né? Não precisa ficar me fazendo companhia se não quiser, Rai. Ela franziu a testa. Tá louca? Que me alugando o quê? Ela parecia quase ultrajada com a sugestão. Mas você não está aproveitando a feira como queria. A gente devia voltar logo para o pavilhão. Ameacei levantar, mas a Raíssa segurou meu braço e me forçou de volta ao chão. Fica tranquila, Ai. Eu tô aproveitando. A mão dela ainda demorou a soltar meu braço. Só tô sendo diferente do que imaginei. Não é ruim. Pelo contrário, é ótimo. Ainda temos o dia inteiro amanhã. Se bem que vou ter que apresentar meu cosplay de manhã. Ela fez uma careta fofa, demonstrando seu nervosismo. Meu rosto se iluminou.
Nossa, é verdade. Mal posso esperar para ver ao vivo. Mas a Rai não parecia nem um pouco contente. Ai, eu tô muito nervosa. Ela levou a mão à barriga como se quisesse controlar a ansiedade. E nosso passeio foi incrível, por isso também. Você tá super me ajudando a não pensar no assunto. Fora que eu nem imaginava que conseguiria ver qualquer coisa além da feira. Espero que minha mãe nunca descubra. Ela deu uma risadinha tensa. Eu amei nosso passeio e amei sua companhia. Abaixei o olhar envergonhada com a declaração. Envergonhada, porém feliz. Confesso que eu também não contava com isso. Foi uma loucurinha, né? Minha tia mandou eu não sair da feira de jeito nenhum. Pensar nisso fez eu me sentir culpada. Já estava acostumada a fazer um monte de coisa para afrontar minha mãe, mas a minha tia não tinha sido nada além de incrível comigo. Ela me apoiou, me defendeu, me levou até São Paulo, ouviu meus medos. Eu não queria decepcioná-la, mas mentir também parecia errado. Minha mãe também mandou, né? Raíssa encolheu os ombros meio sem graça. E confesso que foi uma loucura gigante para mim. Ao contrário da senhorita Rebeldia aqui, eu costumo ser bem certinha. Ou seja, além de tudo, ainda sou uma influência, né? Falei, mas abri um sorrisinho de lado para mostrar que estava brincando. Raíssa acompanhou meu sorriso. Você é tipo os bad boys de filmes românticos que desvirtuam as mocinhas. Eu assenti rindo. Tipo o Johnny e a Baby. Quem? Ela franziu a testa e arqueou a sobrancelha ao mesmo tempo. E eu quase gargalhei de sua expressão. Mas minha indignação foi mais forte. Dirty Dancing? Me diz que você assistiu. Vou perder pontos se disser que não? Muitos. E se eu disser que obviamente está na minha lista de filmes para assistir antes que a Ayla me mate? Não consegui conter o sorriso. Perde um pouquinho menos de pontos. Acho que posso me contentar com isso. Ela deu uma risadinha. Não sou muito de ver filmes românticos, confesso. Curto mais fantasia, sobrenatural, ficção científica, essas coisas. E desenho. Se for desenho, nem importa o gênero, mas tenho zero preconceitos com filmes de romance. É só falta de hábito mesmo. Lancei um olhar sério para ela. Bom, então você vai ter que criar o hábito. É uma ordem. Sim, senhora. Raíssa levantou a mão à testa, batendo continência. Você é quem manda. Era impressionante como a gente se dava bem. Quão fácil era conversar com ela. E como se a gente se conhecesse havia anos. Com o Léo, eu sempre deixava que escolhesse os filmes que iríamos assistir, mesmo que várias vezes ele insistisse que eu o fizesse. Por melhor que a gente se desse, por mais que eu soubesse que ele jamais iria reclamar por assistir a um filme romântico e que talvez até gostasse, não era tão fácil assim me livrar do hábito de tentar agradar a todos. Eu morria de medo de matá-lo de tédio escolhendo os filmes que eu realmente amava. Então, tentava ficar em terreno neutro, com clássicos como Curtindo a Vida Doidado, E.T. e De Volta para o Futuro, que eram ótimos filmes, claro, só não eram meus preferidos. Talvez isso também tivesse um pouco a ver com o preconceito enraizado de que meninos não gostam de romance, porque, mesmo a Raíssa tendo um gosto muito parecido com o do irmão, era fácil ter aquela conversa com ela. Pude vê-la corar ao perceber meu olhar analítico. O que foi? Perguntou olhando para o chão. Nada. Só estava pensando aqui como é curioso que eu me sinta tão conectada a você, mesmo a gente nunca tendo conversado antes. O canto da boca de Raíssa se ergueu num sorrisinho. Enquanto com o Léo, com quem passei os últimos meses falando praticamente todos os dias, a coisa simplesmente não flui, sabe? O sorriso de Raíssa morreu nos lábios, e nesse momento me dei conta.
Será que ela tinha se incomodado com a minha menção ao seu irmão porque também se sentia atraída por mim? Ou será que aquilo era só uma loucura da minha cabeça? Ai, eu preciso te contar uma coisa. Raíssa disse, o olhar cheio de receio quando encontrou o meu. Senti meu estômago revirar. Foi como se as palavras dela fossem a prova de que eu precisava. Antes que eu tivesse tempo de desistir, fechei os olhos, me inclinei na direção dela e encostei os lábios nos seus. Um arrepio desceu pela minha coluna, ao mesmo tempo em que um calor começou na barriga e se alastrou pelo meu corpo. Era como um feitiço sendo quebrado. Como se eu estivesse despertando depois de anos adormecida. Acordada com um beijo. Raíssa arfou, sobressaltada com a minha atitude, e abriu a boca de leve. Ainda podia sentir o gostinho de sorvete de café nos lábios dela, mas havia algo mais. Era como se ela exalasse um aroma tão atraente, tão irresistível, que me impedia de me afastar, de cair em mim. Eu queria desesperadamente aprofundar o beijo e me perder no sabor dela, mas alguma coisa ainda me impedia. Talvez, no fundo, eu quisesse que ela desse o segundo passo, que ela confirmasse que aquilo não era uma loucura tão grande assim. Então ficamos ali, paradas, como se o tempo estivesse suspenso. Abri os olhos de repente e encontrei o olhar chocado de Raíssa. Ela parecia paralisada, mas quando comecei a me afastar, pensando que tinha entendido tudo errado, ela levou a mão à minha nuca para me impedir e, com um suspiro quase de alívio, retribuiu o beijo. E imediatamente eu soube que não era loucura. Como poderia ser se eu nunca tinha sentido nada tão certo quanto aquele beijo? Como poderia ser se tudo o que eu queria naquele momento era parar o tempo e fazer cada segundo durar uma eternidade? Eu sabia que assim que o momento acabasse, assim que eu me afastasse, eu ia racionalizar aquilo, as inseguranças iam voltar com tudo e toda a leveza daquele sentimento ia se dissipar. Mas eu me deixei curtir o beijo, sentindo seus lábios macios contra os meus e o nó que se revirava na minha barriga. Tamanho era o meu nervosismo. Meu coração acelerou enlouquecidamente e eu percebi que aquela era a primeira vez na minha vida que um beijo me provocava tantas sensações boas e desesperadoras ao mesmo tempo. De repente, um murmurinho de vozes se aproximou de onde estávamos, nos trazendo de volta à realidade, e Raíssa se afastou subitamente. E eu acabei caindo em mim. Levei a mão à boca assustada. Ai, meu Deus, me desculpa. Pedi, sentindo o rosto vermelho como um pimentão. Mas nenhuma palavra parecia apropriada para aquele momento. A perplexidade no olhar da Raíssa não ajudava em nada. Por isso, em vez de ficar para conversar e entender o que tinha acontecido, eu apenas levantei e saí correndo. Léo Lopes, 7 de julho, 22. Ah, me salva! 28. O que houve? 29. Minha prima aqui de Brasília está tentando convencer minha mãe a me deixar ir num rolê dos amigos dela. E minha mãe tá tipo, claro, vai ser ótimo. Esse garoto só vive enfornado no computador. Quero morrer. 13. Aguardando ansiosa seus áudios bêbado. 15. Você é uma péssima amiga. Vou nem levar celular. Eu não vou beber, nem gosto. Isso nem está incluso no acordo com a minha mãe. 18. Sei, hahaha. Vou ficar acordada hoje para conferir. 23:1. Então, minha prima quis me introduzir na arte do vinho. Introduziu goela abaixo, mas é bom. 23:4. Pensei que não fosse beber, hahaha. Mas você tá parecendo muito sóbrio ainda. Cadê os micos que esperei você passar?
23:12. Quer. Peco DSCLPS. Segundo minha prima A, eu só fico mais SLTNJ. Soltinho e aparentemente desaprendendo escrever. 23:13. Parece que vamos ter que beber juntos um dia. 23:21. Shhh. Mas não pode. Vou fazer 18 em breve. Vou ser preso por má influência. 23:23. Acho que isso não existe, Léo. Eu quero saber como é você bêbado. 23:26. Você não ia gostar. Eu ia querer te... 23:27. Quem disse que eu não ia gostar? 23:29. Tenho certeza que não ia. Você não sabe onde está se metendo. 23:30. Parece que vamos ter que esperar para ver. Emoji piscando.